Louvado seja o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Versículo 6. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Podeis tomar assento. Há uma parábola africana que ela conta que todos os dias a gazela acorda pela manhã e sabe que deverá correr mais rápido que o mais rápido dos leões. Caso contrário, será morta. Um leão acorda todas as manhãs e ele sabe que precisa correr mais rápido que a mais lenta gazela, se não quiser morrer de fome. Não importa se você é uma gazela ou é um leão, quando o sol nasce, você precisa correr. Seu destino depende muito da sua atitude. Diga: o meu destino depende das minhas atitudes. Somente as pessoas que correm risco, elas se tornam livres. As pessoas que nunca arriscam nada, que nunca vão além dos seus limites, ela nunca conquista. Ela está sempre parada, esperando que algo possa acontecer. Então é necessário ter atitudes, é necessário mudar o ambiente que nós estamos vivendo. Essa passagem que nós lemos conta sobre a arca, que nós temos ministrado sobre o projeto Obed-Edom, e nós já falamos sobre a arca na casa de Abinadab. Mas desde os dias do sacerdote Eli, a arca não estava mais nas mãos do povo de Israel. E a arca, ela simbolizava o quê? A proteção de Deus, a presença de Deus. Mas por causa da casa de Eli, por causa da falta de ensinamento do sacerdote Eli aos seus filhos, os filisteus, eles tomam a arca da mão do povo de Israel. E desde que a presença de Deus, simbolizada na arca, não estava mais com o povo de Israel, o povo de Israel começa a sofrer derrotas, e muitas derrotas.
Mas os filisteus também não sabiam como lidar com a presença de Deus. E eles então começam a receber pragas sobre a sua casa, sobre a sua vida. E eles devolvem a arca ao território de Israel. Mas eles não foram lá devolver, eles não foram lá negociar. Eles simplesmente colocaram em cima de um carro de boi e tocou as vacas para que fosse devolver a arca, onde ela parasse. E ela parou ali nas proximidades da casa de um homem chamado Abinadab. E o que fazer com a arca? E todos ali reunidos, nomeiam este homem para ficar com a arca na sua casa. E ali o seu filho, ele é consagrado para tomar conta da arca. Mas a arca, ela fica 20 anos na casa de Abinadab. E nada acontece. Olha o que diz a palavra quando a arca estava lá. E sucedeu, versículo 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Algo muito interessante. Todo o povo se lamentava. Todo o povo chorava pela situação que estava vivendo, pela situação que vinha enfrentando. Todo o povo se lamentava. Às vezes a igreja hoje, passado milhares de anos, a igreja acha que Deus, ao ouvir as nossas lamentações, que Deus vai mudar a sua posição. Deus não é movido pelas nossas lamentações. Mas o povo acha que se lamentar, chorar, contar suas misérias, vai mudar a situação. E não muda. O povo estava 20 anos se lamentando. E tinha arca, mas não sabia lidar com a presença de Deus. E quando nós não sabemos lidar com a presença de Deus, o que nos resta é lamentação. Então o povo estava 20 anos se lamentando, chorando, e imaginava que um dia Deus iria acordar de bom humor, iria mudar a situação deles. Assim nós pensamos hoje. Nós achamos que um dia Deus vai acordar de bom humor e vai mudar as nossas situações. Deus não é movido pelas nossas lamentações. Deus, Ele só atende aquele que observa os seus estatutos, aquele que anda nos seus princípios. O povo é enganado porque quer ser enganado. O povo perde muito tempo se lamentando quando deveria conhecer a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus como meta para a sua vida, obedecer os princípios de Deus. Deus não é movido por choros. As pessoas pensam que Deus é movido por choro. As pessoas pensam que Deus é movido por jejum. Deus não é movido por jejum. Tem pessoas que pensam que Deus é movido por ofertas ou por sacrifícios. Deus não é movido por jejum, Deus não é movido por ofertas, Deus não é movido por sacrifícios. Mas pastor, o senhor acha isso? Não, não sou eu que acho. É a Bíblia que nos ensina isso. O homem que mais chorou por um povo foi o profeta Jeremias. E tanto ele chorou, que ele é conhecido como o profeta chorão. E tanto ele chorou que escreveu um livro chamado Lamentações. Aí você pergunta, bom, quando Jeremias chorou, Deus mudou a história do povo? Não. Deus não mudou uma vírgula daquilo que ele tinha falado que iria acontecer. O povo foi para a Babilônia, ficou 70 anos de escravos, e não foi por causa do choro de Jeremias. Se o choro de Jeremias não adiantou, imagina o meu. Se Deus não se comoveu pelo choro de Jeremias, você acha que vai se comover pelo choro do pastor Gerson? Porque Deus não é movido por choro. Então quando Samuel,
ele agora, um sacerdote, ele vê aquela situação, e ele sabe o porquê daquela situação. Ele sabe que a arca, ela agora está no lugar e sendo tratada com indiferença. De vez em quando ia alguém lá, passava um paninho na arca, tirava o pó, mas não tinha reverência. Não seguia os princípios da palavra. Ficou 20 anos na casa de um homem, nada acontecia. O povo continuava escravo, o povo continuava chorando. Então Samuel reúne o povo e diz assim: vamos dar um basta nisso? Vamos mudar essa história? Quantos querem mudar a história? Então Samuel chama o povo e diz: vamos mudar a história. Então, versículo 3: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Eles ouviram Samuel. Samuel diz: olha, não adianta chorar, não adianta se lamentar, uma coisa é necessária fazer: buscar o Senhor de todo o vosso coração, tirar os deuses estranhos, tirar aquilo que é estranho do vosso coração, e buscar a Deus. Há muitas pessoas que dizem: algo precisa ser feito. As pessoas até enxergam que as coisas não estão boas, e elas têm uma palavra na sua boca dizendo assim: alguém precisa fazer algo. E sempre que você tiver esse pensamento, que alguém precisa fazer algo, você não faz nada. Porque na sua mentalidade, alguém precisa fazer algo. E ficamos aguardando que alguém faça alguma coisa. Eu estou sofrendo, alguém precisa fazer alguma coisa. Precisa ser mudado isso, alguém precisa fazer alguma coisa. Mas quando você muda esta palavra e você traz: eu preciso fazer algo. Diga: eu preciso fazer algo para que isso seja mudado. Você chama a responsabilidade para você. O povo se lamentava e chorava por 20 anos. Samuel chega para eles e diz: olha, vocês precisam fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Trazer Deus para dentro do nosso coração. Não adianta chorar, não adianta se lamentar, porque Deus não vai mover uma palha em favor disso. Nós estamos fora dos princípios de Deus. Nós estamos adorando deuses estranhos. Deus não é o nosso único Deus. O nosso coração não está voltado para Deus. Nós temos o coração voltado para muitas coisas. E Deus está em segundo plano, terceiro plano, quinto plano. Deus está lá no final da fila. Então Samuel chama para uma grande mudança. Então eles se congregaram em Mispa, tiraram água, derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. Diga: pecamos contra o Senhor. Diga: a única coisa que move a mão de Deus é o arrependimento. Quando nos arrependemos do nosso pecado, as mãos de Deus, elas começam a trabalhar em nosso favor. Enquanto nós estamos procurando quem é culpado, enquanto estamos procurando quem é o causador do mal da nossa vida, podemos jogar a culpa em muitas pessoas. Mas quando nós falamos: eu preciso fazer algo para que isso venha mudar. O jejum
ele é muito importante. Mas Deus pergunta para o povo dizendo assim: quando eu vos pedi jejum? Algum dia eu vos pedi um jejum? Não. Deus chega para Jeremias, que estava chorando, e pergunta para ele: Jeremias, quando eu vos pedi sacrifício? Nunca. Nunca vos pedi sacrifício. Eu nunca pedi jejum. Uma coisa eu vos pedi: que ouça a minha palavra e obedeça a minha palavra. Diga: sacrifício é para quem não obedece. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas tem pessoas que acham muito mais fácil sacrificar. Tem pessoas que acham muito mais fácil jejuar. Não, é muito mais fácil obedecer. Aí você não vai precisar ficar jejuando, você não vai precisar ficar sacrificando, você não vai precisar dar uma oferta de sacrifício. Não, Deus vai mover as mãos por você. E quando o povo entende isso, aí os filisteus olham o povo de Israel e vê que eles estão lá no meio, entre Mispa e Sem, e eles estão acampados. Diga: o pior lugar é ficar parado, sem um destino. O destino do povo não era ficar ali parado. Eles estavam acampados. E quando o inimigo vê que você não tem destino, que você não tem meta, ele resolve te atacar. Sabe por que muitas vezes o diabo vem contra nós? Porque nós estamos parados, sem fazer nada, sem meta. As pessoas que dão mais trabalho dentro da igreja, sabe quem é? As pessoas que não trabalham. As que dão mais trabalho. Porque elas ficam paradas. E se você não faz a obra de Deus, o diabo te ataca. Quando você está fazendo a obra de Deus, você não tem tempo para dialogar com o diabo. Você não tem tempo para ouvir as conversinhas que o diabo te traz. Porque você está fazendo uma grande obra e não pode parar. Diga: estou fazendo uma grande obra. Não posso parar. Quando você está trabalhando, a resposta que você dá ao diabo é essa: eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Mas quando você se acampa, quando você diz: eu estou cansado, aí o diabo vem te atacar. E todas as vezes que você está acampado, parado, o diabo vem contra você, porque você é uma presa fácil. E eles vieram contra o povo de Israel. Mas agora, eles tinham se arrependido de 20 anos sem fazer nada. A oração do povo agora foi de pedir perdão, porque estavam 20 anos longe dos princípios de Deus. E logo vem os filisteus de novo atacá-los. Mas o que acontece agora? Versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia, grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Amém? Diga: quando eu estou no propósito de Deus, Ele guerreia por mim. Quando você está fazendo a obra de Deus, Ele guerreia por você. Ele destrói os seus inimigos. E foi isso que aconteceu. Então Samuel, naquela grande vitória, Samuel faz algo muito interessante. Ele pega uma pedra, versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Diga: até aqui nos ajudou o Senhor.
entre Mispa e Sem. Onde eles estavam? No meio. Diga, o meio é o lugar mais perigoso. O meio é um lugar muito perigoso. Uma palavra que diz que muita gente fica em cima do muro. Ele não vai nem de um lado nem do outro. Lugar mais perigoso para ficar em cima do muro. Você nem serve a Deus e nem está no mundo. Está em cima do muro, observando. É o lugar mais perigoso. Deus, Ele nos chamou para que nós fôssemos conquistar, vencer o inimigo. Israel agora, ele vence o seu maior inimigo. Deus, alguns anos atrás dessa passagem, Deus tirou o povo lá do Egito. 400 anos, o povo estava no Egito, sofrendo, chorando, se lamentando. E um dia, quando deu 400 anos, eu não sei quantos querem chorar 400 anos. Tem alguém aqui que quer chorar 400 anos? Porque tem pessoa que diz assim, mas Deus ouviu a lamentação de Israel lá no Egito. Ouviu, depois de 400 anos. Alguém quer sofrer 400 anos? Então o melhor não é chorar, né? Porque muitas pessoas falam assim, Deus ouviu a lamentação de Israel, depois de 400 anos. Você vai viver 400 anos? Não vai, né? Diga, eu preciso terminar com o meu sofrimento. Então o povo estava lá no Egito e Deus agora levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo de lá. Porém esse povo era um povo duro, um povo teimoso, um povo que uma hora obedecia, aí depois se revoltava, uma hora murmurava, outra hora queria voltar atrás. Era um povo muito duro, se voltava contra o líder. Domingo eu preguei uma mensagem e muita gente diz que Deus fez um milagre no deserto. Eu concordo. O povo pediu carne e Deus mandou tantas codornas que no meio do arraial se olhava para um lado. A Bíblia diz que o caminhar de um dia de um homem de um lado e o caminhar de um dia de um homem do outro lado. A Bíblia diz que o caminhar de um homem é de 30 a 40 quilômetros num dia. Então imagina 30 quilômetros para um lado, 30 quilômetros para o outro, olhava e via codornas. Olha que bênção. O povo chorou, o povo lamentou, o povo murmurou e Deus mandou carne. Mas sabe como Deus mandou carne? Vão comer até sair pelo nariz. E antes que dessem a primeira mordida, veio a praga. E muitos morreram. Diga, se lamentar, murmurar, desperta a ira de Deus. Muita gente prega essa passagem das codornas dizendo, Deus fez um milagre no deserto. Era melhor não ter recebido o milagre. Porque o milagre veio para matar muita gente. Está na tua Bíblia. Ou será que a minha é diferente? É que às vezes a gente lê a Bíblia um pouco diferente. Mas quando eu leio, diz que antes que desse a primeira mordida, se tornou em praga, em mortandade. Então tem milagres na nossa vida que são resultados de lamentações, de murmurações, que se torna praga na nossa vida. E não em bênção. Muitas vezes nós despertamos a ira de Deus sobre a nossa vida. E esse povo, ele agora está no deserto. E diz que eles estavam no deserto e ficaram no deserto 40 anos. 40 anos. Era para passar pelo deserto alguns dias apenas. E Deus falava para Moisés dizendo assim,
Moisés, o povo não obedece, comece o caminho de novo. Aí voltava tudo de novo. Depois de 38 anos, eles descobrem que eles ficaram 38 anos andando em círculo. Aí nós podemos pensar assim, mas Moisés não conhecia o caminho. Não, Moisés conhecia o caminho. Sabe onde Deus falou com Moisés? No Monte Horebe. O Monte Horebe está a alguns quilômetros antes de chegar na Terra Prometida. Moisés viveu no deserto 40 anos antes de ser chamado por Deus. Deus chama Moisés no meio do deserto. Então Moisés conhecia muito bem aquele deserto. Mas por causa da murmuração, eles ficam rodando em círculo. 38 anos. Quantas pessoas estão andando em círculo na sua vida? Quantas pessoas capacitadas olha para a sua vida depois de alguns anos e vê que não fez nada, que não aconteceu nada, que está do mesmo jeito que começou, e que muitas vezes conquistou e perdeu, conquistou e perdeu, conquistou e perdeu. Por que isso? Sabe o que é o deserto? O deserto é o meio entre o passado e o futuro. Ele é o presente. Tem pessoas que olham para o futuro e têm medo de ir para o futuro. Porque o futuro, ele não é conhecido ainda. Mas é necessário ter fé para chegar ao futuro. É necessário crer que Deus está conosco. É necessário confiar em Deus. Então, o meio, que é o deserto, está entre o passado e o futuro. E muitas vezes é muito mais fácil voltar ao passado. Mas você pode dizer assim, por que o povo queria voltar para o Egito, se no Egito ele era escravo? É que o passado ele já conhecia. Apesar de ser um passado de dor, de escravidão, ele conhecia o passado. E o futuro ele não conhece. Então é muito mais cômodo voltar ao passado do que avançar para o futuro. É muito mais cômodo colocar um acampamento no deserto e ficar no presente apenas. Mas Deus não te chamou para você ficar no seu passado e nem acampado no seu presente. Deus te chamou para conquistar. Quantos aqui foram chamados para conquistar? Então é necessário saber o que Deus quer. O futuro representava um grande desafio, era Canaã. O presente representava a comodidade. Apesar do sofrimento, havia uma porção diária. Há muitas pessoas que se acomodam com a situação, porque Deus supre a necessidade de cada dia. Deus não vai te abandonar. No deserto, Deus não te abandona. Só que no deserto não é lugar de vencedor, não é lugar de conquistador. O deserto, ele só tem a porção diária, só o que você precisa. Quantos querem viver só com aquilo que é necessário para o dia? Quantos querem isso? Alguém quer isso? E nem Deus quer isso. A palavra do Senhor diz que Ele nos formou para sermos mais do que vencedores, para sermos conquistadores, para sermos representantes do seu reino. E o povo de Israel, ele estava ali no deserto, até que Deus troca aquela geração. Tem uma geração que não ouve, tem uma geração que não quer mudança, tem uma geração que está sempre pensando em voltar atrás, tem uma geração que quer sempre matar o líder. E Deus troca essa geração, porque Deus está nos levantando para grandes conquistas. Deus não vai ficar preso ao seu medo.
Você não vai influenciar Deus com o seu medo. Deus troca você. Quantos aqui querem ser trocados? Ninguém quer ser trocado? Então nós vamos ser vencedores. Aí Deus levanta um homem chamado Josué. Um guerreiro, um sacerdote, um homem de Deus, um homem fiel. Andou com Moisés até chegar ao seu dia. Até Moisés passar o bastão para ele. Ele não tramou contra Moisés. Ele não quis matar Moisés. Não, ele andou com Moisés. Até que chegou o seu dia. Até que Moisés passa o bastão para ele. E quando Josué ele assume esse povo, ele nasceu no meio desse povo. Ele já estava ali 40 anos no meio desse povo. E ele sabia que precisava tomar uma decisão. E qual seria a decisão? A decisão seria vencer o maior dos desafios, atravessar o Rio Jordão, sair do deserto, diga, sair do meio e entrar no futuro. A promessa do futuro fazia 40 anos que Deus tinha direcionado o povo. Tem que entrar lá, é Canaã. Deus tinha dado a meta, Deus tinha dado o rumo. Mas por desobediência eles ficavam rodando em círculo. Ficavam no meio e não saíam do meio. Diga, o meio é lugar de morte. É lugar de provisão. Mas é lugar de morte. Não é lugar de conquistadores. Não. Lugar de conquistador é ouvir a palavra de Deus e obedecer. Então abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3. Capítulo 4, desculpe. Capítulo 4. Versículo 8. E fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué tinha ordenado. Diga, fizeram. Como Josué tinha ordenado. Vocês viram que na primeira passagem de Samuel, o povo fez o que Samuel ordenou. O povo fez o que Samuel ordenou, foram vencedores. Diga, dá crédito ao profeta. Vamos prosperar. Fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué tinha ordenado. Levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número dos tribos dos filhos de Israel, e levaram-na consigo ao alojamento, e a depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Versículo 14. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no, como haviam temido a Moisés, todos os dias da sua vida. Amém? Imagina agora, Josué, ele entra no Rio Jordão, e ele pega 12 pedras, e tira para fora, leva lá para o arraial. E todo mundo perguntando, por que Josué entrou no rio? O rio deve estar muito frio, né? A Bíblia diz que era época de colheita, e o rio estava cheio. O rio estava cheio. Mas há uma palavra dizendo que quando os pés dos sacerdotes, dos 4 sacerdotes, carregando a arca que simboliza a presença de Deus, tocar as águas do Rio Jordão, as águas vão se separar em um monte e em outro monte. E todo o povo vai atravessar com os pés secos. Diga, para vencer,
para entrar no futuro, é necessário ter fé. A fé antecede a crença. Sabe que muitas vezes nós queremos ser crentes, participar de uma igreja para ter fé? Não. A fé antecede tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Por que você está aqui esta noite? Porque você tem fé. Diga, eu estou aqui esta noite porque eu tenho fé que eu vou ouvir uma palavra que vai me levar a conquistar, a sair da situação do meio, a deixar o passado para trás e avançar para o futuro. Só avança para o futuro quem tem fé. Imagina chegando na beira do Rio Jordão, na época da maior cheia do rio. Aí Josué olha para trás, uma multidão de 3 milhões de pessoas, crianças, velhos, doentes, mulheres, e ele teria que passar com eles. Imagina isso. Mas Josué não acreditava na sua força, acreditava na palavra de Deus. Diga, para avançar, é necessário ouvir a palavra de Deus e dar crédito à palavra de Deus. Josué olhava para a situação e a situação dava medo. Como vai passar num rio que está cheio com 3 milhões de pessoas? Simplesmente crê que quando o sacerdote colocar o pé no rio, a água vai se dividir. Quantos aqui já foram abençoados? Quantos já conquistaram? Essas conquistas que você já teve são estímulos para que você conquiste mais. Diga, se Deus me ajudou até hoje, até aqui, nos ajudou o Senhor, eu tenho que avançar, porque novas conquistas vão chegar. É isso que fez Josué avançar. Aplauda o Senhor por isso. Deus quer que você rompa com o passado. Deus quer que você saia da comodidade. Deus quer isso. Agora, se você chora e lamenta, Deus não vai agir. Deus não age em lamentação. Deus não age em choro. Deus é movido pela fé. Só a fé move a mão de Deus. Quando você para de chorar, quando você para de se lamentar, e você diz, eu vou vencer, em nome de Jesus, eu creio, Deus está comigo, e vai para cima do problema, o problema foge. O problema para, e você atravessa. Josué está ali, diante do maior desafio. Ouvi falar do Rio Jordão. Para nós parece... Quando eu fui a Israel e vi o Rio Jordão, eu disse, mas é esse riachinho aí que é o Rio Jordão? Perto do Rio Tietê. Ele é menor que o Rio Tietê. Mas em época de água, desce muita água. Muita água. O deserto tem rios. Tem rios no deserto. Você só vê a marca no chão do rio. Quando chove, não dá tempo de fugir, porque a água desce das montanhas e vai levando tudo. Para fazer um acampamento, precisa saber se ali passa água ou não. Porque o rio, ele se forma, de um minuto para o outro, se forma um rio. Então, quando diz assim, era época de cheia, porque era colheita, havia muita água. O Rio Jordão se multiplicava várias vezes. Não era um riozinho qualquer. E outro agravante, o Rio Jordão, ele é formado pela neve que derrete no Monte Hermon. Então a água é muito gelada. Muito gelada. Agora imagina Josué,
entrando no rio, os sacerdotes, tudo olhando e falando: o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Sabe por que muitas vezes nós não conquistamos? A palavra do Senhor diz assim: confia em Deus e estareis seguros. Confia nos seus profetas e prosperareis. Amém? Quando confiaram em Josué, não perguntaram o que ele ia fazer. Ele diz assim: os sacerdotes têm que entrar e colocar os pés, porque a água vai parar quando vocês colocar os pés aqui dentro. Eles pegaram a arca e confiaram, e entraram, e atravessaram. E o povo, quando viu que a água parou, não teve dúvidas, atravessou. Aí Josué pega 12 pedras e faz um altar no meio do rio. Diga: o meio é lugar de altar. Quando você está no meio de uma situação difícil, não é lugar de se lamentar, é lugar de altar a Deus. E esse altar não é para os outros olharem. Quando você se lamenta, você quer que todo mundo fique sabendo que você está sofrendo. Você abre o berreiro, começa a contar para todo mundo. Não é assim? Os Facebooks da vida hoje parece lugar, parece divã de psiquiatra. Olha, eu estou triste. Olha, hoje eu estou amargurado. Ai, meu Deus, o que me aconteceu? Aí a pessoa coloca pelas meias palavras lá, você fica tentando adivinhar. Nossa, o que será que está acontecendo? A mulher está triste, está desesperada. Não é assim? Parece um lugar de divã. Aí todo mundo fica: Deus te abençoe, filhinha. Deus te ajude, queridinha. Ajuda nada, irmãos. No meio do caos, o teu socorro vem do Senhor. Digo: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Josué, ele coloca um altar no meio do Rio Jordão. E a palavra do Senhor diz que Josué, no meio do Rio Jordão, levantou, versículo 9, levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés do sacerdote, que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Diga: aliança com Deus é perpétua. Deus não quebra aliança, ainda que você quebre. Ainda que eu venha quebrar a aliança, Deus não quebra. Deus disse: coloque 12 pedras no meio do rio. Esta aliança, este altar, 2 pessoas sabiam dele: Josué e Deus. Diga: no meio do caos, eu ergo um altar ao meu Deus. E esse altar, quem sabe, é Deus e eu. Tem coisas que não é para todo mundo saber. Tem coisas que é você e Deus. Tem coisas que não é para ficar se lamentando com todo mundo. Tem coisas que não é para ficar abrindo para todo mundo. Não vai resolver a tua vida, não vai mudar a tua vida, só vai piorar. Diga: lamentação só piora. E eles atravessaram em pés enxutos. E quando chega do outro lado, versículo 20, e as 12 pedras que tinha tomado do Jordão, levantou Josué Gilgal. Vocês sabem o que quer dizer Gilgal? Roda de pedras. Quando ele passou do outro lado, ele pega 12 pedras. Deus mandou ele separar 24 pedras. 12 ele colocou no meio do Jordão, e 12 ele guardou para o dia da conquista. Diga: um altar no meio do problema, um altar no meio do maior desafio, e outro altar
no dia da vitória. Esse altar do dia da vitória ficará ao olhar de todo mundo. Aí sim você conta as bênçãos. Aí você conta o que Deus fez. Deus nos tirou do deserto. Deus nos trouxe a terra prometida. Gilgal quer dizer a roda das pedras. Ele pegou 12 pedras e fez um círculo. E chamou, esse lugar é Gilgal. É o lugar das 12 pedras. Aqui Deus nos deu a conquista. Quantos creem? Diga, um lugar para a vitória. 40 anos no deserto. Saiu porque ouviu Josué e conquistou. Israel recebeu a arca de Deus sem conhecimento. Ignorou a proteção. Ouviu Samuel, buscou a Deus de todo o coração, rompeu 20 anos de indiferença. 20 anos. Vai agora para o livro do profeta Abacuque. Abacuque começa, no primeiro capítulo do livro de Abacuque, ele começa uma reclamação. Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Deus respondeu para ele? Não. Deus não falou assim, olha Abacuque, espera mais 4 anos. Olha Abacuque, amanhã eu acabo com isso. Não, Deus não responde nada. Deus não fala nada. Deus não responde para ele. Mas no capítulo 3, ele muda a sua oração. Muitas pessoas pensam que orar é simplesmente falar igual uma metralhadora. Não. A oração, você fala e você escuta. Você fala com Deus e deixa Deus falar com você. Escuta o que Deus tem a falar. E ele estava aqui se lamentando. Até quando essa violência? Até quando essa miséria? E Deus não respondia. Mas no capítulo 3, ele começa a falar com Deus de novo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Diga, ouvi a tua palavra e temi. Diga, ouvir a palavra de Deus traz a diferença. Orar não é você falar, não é você se lamentar, não é falar quanto você está sofrendo, não é falar quanto você é injustiçado, não é falar quanto você tem andado, quanto você tem feito, não. Ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Diga, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Você é a obra de Deus. Pode ser que você já está na igreja há 10 anos. Pode ser que você já esteja há 20. Pode ser que esteja 1 ano só. Tem pessoas que desanimam com 18 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos. Por quê? Porque aprenderam a se lamentar. Aprenderam a chorar. Aprenderam a pôr a culpa nos outros. Aprenderam a buscar um culpado. E passam anos e anos se lamentando. Anos e anos reclamando. Anos e anos murmurando. E estão sempre no mesmo lugar. Do mesmo jeitinho. Do mesmo jeito. Uma vez Deus ficou com dó de Israel. E perguntou para Moisés. Ei, vocês não estão cansados de rodear esse monte? Vocês não estão cansados? Monte significa problemas. Você não está cansado desse teu problema? Você não está cansado de ficar em volta dele? Ouça a voz do Senhor. Diga, fala comigo, Senhor. Aviva a tua obra. Traz vida
a tua obra, que sou eu. Diga, eu estou cansado de rodear esse monte e ter sempre a mesma visão. Nada muda, sempre do mesmo jeitinho. Mas o culpado não é Deus. Não adianta lamentar, não adianta chorar. Pare, ouça a voz de Deus e peça para Ele te avivar. Diga, viva a tua obra. Se coloque em pé. Põe a mão no teu coração. 3 passagens foram ministradas nessa noite. Só foi mudada quando o povo de Israel ouviu a voz de Deus. Eu não sei quantos anos você está sofrendo. Eu não sei quantos anos você está rodeando esta montanha. Eu só sei, enquanto você não der crédito à palavra de Deus, você vai se lamentar, vai chorar e nada vai acontecer. Mas se hoje você fizer a oração de Abacuque, ouvi a tua palavra e temi, aviva, Senhor, a tua obra na minha vida. Você crê nessa palavra? Faça uma reflexão, se você não está lamentando demais. Faça uma reflexão, se ao invés de ouvir a voz de Deus, você não está se lamentando. Faça uma reflexão. Se você não tem tratado as coisas de Deus com indiferença. Aí Samuel chama o povo e fala, chega de indiferença. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Josué viu o povo 40 anos sofrendo no deserto. E ele diz, olha, Deus falou para nós atravessarmos o rio. O Senhor quer que você atravesse o seu maior desafio. Eu não sei qual é o seu maior desafio. Mas o Senhor disse que quando você colocar o pé, o desafio vai se abrir e você vai passar. Talvez você está como Abacuque, chorando por causa dos acontecimentos. Até que ele sabe que precisa ouvir a voz de Deus. E quando ele ouve, ele diz, eu temi. E aviva porque eu estou morto. Eu estou morrendo. Muda essa situação agora, meu Deus. Eu quero vida e vida em abundância.